É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Flamengo. Mengão, que está a todo vapor no mercado da bola. Já trouxe Saul, trouxe Emerson Royal, que chega sábado aí pro lugar de Wesley. Tem Carrascal que pode assinar e tem informação sobre Lucas Paquetá, pessoal. Saul que, vai se apresentar hoje, vai ter a primeira entrevista coletiva como jogador do Mengão. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma, pessoal. O seu like é muito importante, ajuda muito aqui no engajamento do vídeo e também a sua inscrição ajuda o canal a crescer. Globo Esporte de hoje, 25/7, trazendo todas as notícias do Mengão. Agora, sem mais enrolação, pessoal, bora pro conteúdo. Vamos nós então, chegou a sexta-feira, o Globo Esporte está começando com muito Brasileirão, agora 1h01 no horário de Brasília. O Botafogo joga amanhã, Fluminense, Vasco e Flamengo no domingo. O Flamengo, inclusive, apresentou agora há pouco o espanhol Saul, que é ídolo do Atlético de Madrid. E tem gente indo embora. O Ricardo Lai acompanhou tudo e faz esse balanço pra gente ao vivo do Ninho. Boa tarde, Lai. Tudo bem, Mário? Um abraço para você. Boa tarde a todos. Manhã agitada aqui no Ninho do Urubu, entrevista coletiva de apresentação do Saul Niguez. Nessa entrevista, olha a curiosidade, ele disse que quando o Filipe Luís jogava lá no Atlético, eles jogaram juntos por 6 temporadas, o Filipe Luís disse para ele, você tem tudo para ser lateral esquerdo, né? Mesma posição, né, do Filipe Luís como jogador, e o Saul disse, não, eu prefiro jogar em outra posição, no meio de campo. Ele é um meia ofensivo, um jogador que chega para ajudar. Segundo José Boto, diretor do Flamengo, chega para suprir as falhas, né, do elenco do Flamengo neste setor. A ideia do Flamengo é apresentar o Saul e o Emerson Royal domingo no Maracanã, antes do jogo contra o Atlético Mineiro. Quem não vai estar é o Wesley, já acertado com a Roma da Itália, vendido por 25 milhões de euros. Esse o preço, o valor inicial pode chegar a quase 200 milhões de reais. E uma última informação, o De La Cruz foi liberado para passar o fim de semana com a família, se reapresenta na segunda-feira, Mari. Valeu, Lai, obrigada. Boa tarde a você. Vamos falar um pouquinho mais desse novo reforço do Flamengo? Chama o Saul, então. Espanhol, canhoto, habilidoso. Habla com a bola nos pés. Tem no passe a principal qualidade. O Saul vem para ser o novo coringa do Flamengo. Assim como o Gerson, pode jogar em todas as posições do meio-campo. No auge, era capaz de lances como esse aí, numa semifinal de Liga dos Campeões. Gol estilo Messi contra o Bayern de Munique do Manuel Neuer, lá em 2016. Marcou Maradona, marcou Saul Niguez, el canterano do Atlético de Madrid. O Saul fez história no Atlético de Madrid. Foram 427 jogos em 13 anos. É o 9º jogador com mais partidas no clube. Jogou tanto tempo por lá que foi companheiro do Filipe Luís, que hoje é o chefe. Passou no Chelsea em 2021, onde encontrou o Jorginho, mas não foi muito bem por lá, não. Como? Antes do Flamengo, estava no Sevilha, onde fez um gol e deu 6 assistências em 26 jogos. Foram também 19 jogos pela seleção espanhola. Estava no elenco da Copa do Mundo de 2018. Ele não chega a ser um artilheiro. Como? Foram 48 gols nos tempos de Atlético, mas quando faz bonito. O Flamengo ganha um novo candidato a protagonista. Sob direção de Filipe Luís, vem temporada com expectativa alta por aí. Chama o Saul! Chegou. Nos próximos dias, Flamengo e Atlético Mineiro vão se encontrar 3 vezes. São 2 duelos pela Copa do Brasil e mais um pelo Brasileirão. O primeiro já é nesse domingo, às 8h30, ao vivo no Sport TV. Alguns encontros no futebol insistem em se repetir. Quando é dia de Flamengo e Atlético, eu não vou dizer nada. É uma briga atrás da outra. Nessa fábula em especial, um urubu e um galo não conseguem ficar muito tempo longe um do outro. Galo?
O Urubu tá com tudo, né? Sempre. O Galo vira pintinho de galinha aqui no Rio de Janeiro, com certeza. É briga grande. 3 jogos em 11 dias, começando no Maracanã. Eles vão vir mordidos, né? Isso é fato. Vão vir querendo ganhar da gente de qualquer jeito. Domingo começa essa sequência de jogos contra o Atlético Mineiro, primeiro no Campeonato Brasileiro, depois nas oitavas de final da Copa do Brasil. Tem muita história entre os dois times, tanto em 2022 quanto em 2024. Foi a final do último ano. E aí, pro torcedor do Flamengo, tem ou não tem rivalidade forte com o Galo? Não tem nem o que dizer, não tem rival. O Atlético Mineiro não é rival da gente. Rivalidade nada, eles são nossos fregueses, né? Como sempre. No ano passado, o Flamengo não foi derrotado pelo Atlético em 4 jogos. Nas partidas mais importantes, 2 vitórias e título da Copa do Brasil. Lembranças inesquecíveis. Bruno Henrique, se eu não me engano, tocou pra ele, Plata correu, chutou. Gonçalo Plata, a chance do gol, Plata por cobertura! Que golaço! E como esquecer de 2022? Copa do Brasil, oitavas de final. O Flamengo tinha perdido o primeiro jogo em Belo Horizonte por 2-1. O Gabigol falou que eles iam ver o que era o inferno aqui dentro, viram. E quando eles forem lá, eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. E o Flamengo se classificou vencendo o segundo jogo por 2-0 no Maracanã. No fim, foi campeão em cima do Corinthians. Domingo, no Brasileirão, a torcida não espera diferente. Aqui é um inferno. Aqui é a coisa mais linda do mundo, o Maracanã. O Flamengo está brigando pela liderança justamente contra o maior rival do Atlético Mineiro, o Cruzeiro. Eu confio muito nos jogadores, no elenco que eu tenho, eu confio muito na qualidade que eles têm e sempre disse, né, que não é nenhum peso para mim falar que para mim são os melhores. Vem aí 3 jogos entre Flamengo e Atlético Mineiro. Domingo, quinta-feira que vem e depois na outra quarta-feira. Brasileirão e Copa do Brasil e mais histórias para os torcedores nunca se esquecerem. Inter de Limeira no Campeonato Paulista, a resposta do Neymar foi um gol olímpico, então tome cuidado com o que o rapaz pode fazer, que ele se motiva com provocação também. Vamos falar do Flamengo, o Flamengo apresentando o jogador hoje, vou trazer o Ricardo Lai para falar dessa movimentação. Por um lado, trazendo o Saul, né, meu amigo, bem-vindo ao Taon mais uma vez, e por outro lado, o Wesley se despedindo também. Oi, Joana, boa tarde para você, um abraço a todos. Manhã agitada aqui no Ninho do Urubu. Já teve treinamento, o treinamento terminou e a entrevista coletiva de apresentação do Saul Niguez é daqui a pouco, é instantes, né? Mas vamos falar primeiro aí do que você tocou no assunto do Wesley, né? O Wesley já se despediu dos companheiros aqui no Ninho do Urubu, está indo para Roma, da Itália, né, por 25 milhões de euros, esse é o valor fixo, né? Pode aumentar para 30 milhões de euros caso ele atinja metas, né, estabelecidas aí no contrato. Então dá em torno de 160 milhões de reais para o Flamengo nesse momento. E o substituto já está acertado, é o Emerson Royal, do Milan, jogador, né, com passagem pela seleção brasileira. Né? O Flamengo ainda não fez o anúncio oficial, mas está acertado. É bem provável que o Flamengo faça esse anúncio aí nos próximos dias. E ainda a movimentação aqui no Ninho do Urubu sobre o De La Cruz. O De La Cruz que passou a semana aí turbulenta, né, o vazamento de mensagens num grupo de WhatsApp, né, do agora ex-diretor médico do Flamengo, José Luiz Runco. O jogador foi liberado pelo clube para passar o fim de semana com a família no Uruguai. Ele se representa na segunda-feira. O De La Cruz, a previsão do departamento médico é que ele fique ainda mais 3 semanas tratando das dores no joelho esquerdo. Então, De La Cruz, pelas próximas semanas, é desfalque do Flamengo. Agora, quem está voltando é o Alan e o Plata, né, que foram desfalques por questões físicas nessa semana, treinaram normalmente, né, então esses jogadores devem ficar à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, 8h30 da noite no Maracanã. E quem treinou também foi o novo reforço, né, o primeiro reforço do Flamengo nesta janela de transferências, que é o espanhol, 30 anos, meio campo, né, características ofensivas, o Saul Niguez, né, o jogador que veio inclusive com a família dele está por aqui para essa apresentação que acontece em instantes. Jogador com história, é uma lenda lá no Atlético de Madrid, é o 9º jogador que mais vestiu
a camisa do Atlético de Madrid na história do clube. Jogou por 6 temporadas com o Filipe Luís e tem esse reencontro agora no Flamengo. O Filipe Luís técnico, o Saúl ainda jogador. Aliás, lá no Atlético de Madrid, a estreia do Saúl, com 17 anos, o Filipe Luís era o jogador. E na despedida do Filipe Luís do Atlético de Madrid, em 2019, quando veio para o Flamengo, o Saúl já era um dos jogadores mais importantes do Atlético de Madrid na ocasião, Joana. Chegada muito importante para o Flamengo e como você já detalhou, né? O Wesley saindo, mas a reposição chegando também. E o Flamengo tem sido muito rápido, né? nessa movimentação, né? Perde o Gerson, mas já estava engatilhado o Jorginho, então pelo menos deixa a torcida mais tranquila. Muito obrigada, bom trabalho, que eu sei que você vai acompanhar aí a apresentação e a gente vai trazer os detalhes dessa apresentação, dessa primeira entrevista do Saúl na nossa programação. Hora de falar do Atlético Mineiro. É isso aí, torcida do Mengão, bora para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Mengão, o Flamengo que está a todo vapor no mercado da bola. Mengão aí que já trouxe Saúl, agora confirmou a contratação de Emerson Royal, tem ainda Carrascal que pode ser fechado a qualquer momento e claro, tem ainda Lucas Paquetá. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande, já deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio ali, notícias do Mengão. Agora bora pra notícia, pessoal. Para o outro, simplesmente ligou e pediu o retorno do jogador, sendo que o jogador já estava lá no Volta Redonda, treinando normal, só esperando a assinatura entre os clubes para poder ser anunciado. Ele estava lá já, aí voltou. Ontem, um dirigente, o Pedrinho, presidente do Vasco, deu uma entrevista junto com o Carlos Amodeu, que é o CEO do Vasco. E esse CEO disse que em nenhum momento tinha autorizado o jogador a viajar. E aí, vários torcedores do Vasco me marcando, assim, tá vendo? Ele te desmentiu. Eu fui obrigado a publicar uma foto do jogador com a camisa do Volta Redonda treinando o CT do Volta Redonda. Porque ele disse que o Vasco não autorizou, ele não disse que o jogador não viajou. Gente, na boa, como é que o Vasco não autoriza um jogador a viajar para Volta Redonda? O jogador treina em Volta Redonda durante 2, 3 dias com a camisa do Volta Redonda, no CT do Volta Redonda, e se ele se machuca lá, o que acontece? Então, assim, na boa, eu não consigo acreditar que o Vasco não autorizou esse jogador a viajar. Os empresários pegaram o jogador, foram para Volta Redonda com o atleta, o Volta Redonda aceitou e o Vasco não sentiu falta do jogador durante esses dias. Onde eu quero chegar? A fase do Vasco é tão ruim, que eu, entre aspas, fui obrigado a desmentir um dirigente. E eu boto entre aspas porque ele alega que disse que não autorizou a viajar, não que o jogador não teria viajado. Mas, gente, autorizando ou não, isso é um absurdo. Como é que o jogador está lá treinando sem autorização? Não faz o menor sentido. Então, que fase é do Vasco da Gama? Mas vou falar de Flamengo aqui agora, só quis contar esse bastidor para vocês. Hoje, sexta-feira, a qualquer momento, o Flamengo pode oficializar a venda de Wesley para a Roma. Os clubes já iniciaram troca de documento. Com a chegada do Emerson Royal, o Flamengo finaliza a venda de Wesley para a Roma, 25 milhões de euros de maneira fixa, esse valor será pago de maneira parcelada, e outros 5 milhões em metas. E eu ainda não descobri quais metas são essas, porque eu sei que vocês vão me perguntar, mas ainda não descobri. Assim que eu descobrir, eu vou contar aqui para vocês, obviamente. E ainda na lateral direita, agora o empresário do Varela, enfim, chegou ao Rio de Janeiro, depois de uma cobrança de José Boto a esse agente, falando: vem cá, e aí? Cadê você, cara? O meu presidente está aqui me cobrando. Preciso que você venha para a gente resolver logo essa situação. E o empresário do jogador, enfim, chegou ao Rio de Janeiro. A tendência é que agora isso tudo seja resolvido e o Varela assine esse contrato e o Flamengo anuncie nas redes sociais a permanência dele até 2027. Ainda na lateral direita, Emerson Royal tem chegada prevista para esse sábado pela manhã, se nada mudar, mas pelo menos essa é a ideia e a logística que o Flamengo montou nos bastidores para receber o jogador, que vai assinar um contrato válido por 3 anos e meio, né? Até o fim de 2028. É isso, dá 3 anos e meio, porque me passaram que até dezembro de 2028,
Então, esse jogador de 26 anos vai ter um contrato aí de 3 anos e meio com o Flamengo. E eu prometi para vocês, peguei aqui as principais características, segundo alguns analistas de desempenho, eu juntei tudo, todas as informações e botei aqui para vocês. Lateral com características de explorar o corredor em amplitude, profundo com facilidade para ações de força, aceleração e desaceleração, e agressivo na parte final do campo. Não tem refino técnico com a bola, por exemplo, se é pressionado no campo de defesa. Quanto mais perto do gol adversário ele participar, melhor. Tem um acabamento melhor que o Wesley, mas menos capacidade técnica de conduzir e progredir com a bola com tabelas. Ponto positivo é a experiência em alto nível. Já jogou em vários clubes importantes na Europa, Betis, Barcelona, Tottenham, Milan, seleção brasileira. Defensivamente vai ter dificuldades para os comportamentos de linha defensiva que o treinador pede, especialmente no momento inicial, mas por estatura é uma mais-valia na defesa de área e bolas paradas. Então, tá aí. Eu, particularmente, vou ser sincero, eu gostei sim da contratação do Emerson Royal. Repito, não é de parar aeroporto. Nossa, que lateral fenômeno. Mas acho que a experiência, foi que esses analistas falaram, vai agregar bastante, porque é um jogador, cara, ninguém joga no Barcelona à toa, ninguém joga no Betis à toa, ninguém joga no Tottenham à toa, ninguém joga no Milan e na seleção brasileira à toa. Qualidade ele tem. Repito, só acho que são características diferentes da Wesley. A ver como o Felipe Luiz vai encaixar. Mudando agora para Carrascal, ainda não tem data definida, dificilmente ele chega esse final de semana ao Rio de Janeiro, até porque a logística dele é pior, né, cara? Vem lá da Rússia, enfim, é mais complicada, mas tá tudo, quase tudo fechadão. O próprio empresário agora voltou a falar que tá tudo certo, mas envolvendo Carrascal, Flamengo e Dínamo, eu só vou acreditar quando o jogador embarcar rumo ao Rio de Janeiro, porque de fato é uma longa novela e não é culpa do Flamengo. Tudo bem, é o Dínamo fazendo um jogo duro danado, mas envolve o Atlético Mineiro com o Rubens, como eu já expliquei aqui no vídeo anterior, porque o Dínamo só quer liberar o Carrascal para o Flamengo depois que tiver o dinheiro para pagar ao Atlético Mineiro a compra do Rubens. Não é por conta de posição, é por conta de dinheiro mesmo. Com os pacotes da Decolar você tem o melhor preço. Então, bem avançada é o Samuel Lino, ele não chega nesse final de semana também, pelo menos essa não é a previsão. E uma curiosidade que um dirigente do Flamengo me disse vencemos o Napoli nessa disputa. E quando ele fala assim, vencemos o Napoli, o jogador escolheu o Flamengo. E agora o Flamengo está conversando com o Atlético de Madrid, forma de pagamento dos 25 milhões de euros. São esses detalhes que acontecem em todas as operações. É normal, tá? Mas o Samuel Lino topou o projeto do Flamengo, o Atlético de Madrid topa vender e agora está conversando com o Flamengo sobre em breve a gente pode ter mais um reforço chegando ao Rio de Janeiro. Samuel Lino, Carrascal, Emerson Royal. Como eu falei no último vídeo, um pacotão de reforço de respeito. Com a chegada do Samuel Lino, falei já inúmeras vezes isso aqui. O Flamengo quer sim se desfazer de Michael e de Everton Cebolinha. Quando eu falo se desfazer, não é no tom pejorativo da palavra, não é porque eles atrapalham. Não, o Flamengo entende que é melhor reforçar o elenco, trazer outros jogadores, sobretudo em relação ao Michael, jogadores com mais saúde, a mantê-los aqui nesse momento, que se encaixam melhor no estilo de jogo do Felipe Luiz. E, segundo a imprensa gaúcha, o Grêmio quer a contratação de Everton Cebolinha do Flamengo para 2026. Para 2026, até porque ele já disputou 7 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Então não tem como ele jogar por uma outra equipe brasileira aqui em 2025. Porém, para 2026 muita coisa pode acontecer. Pelo que eu tenho de informação, a prioridade do Everton Cebolinha é exterior, se ele for sair do Flamengo agora em 2025 e também em 2026 ele quer exterior, ele não quer jogar em outro clube no futebol brasileiro, pelo menos essa é a informação que eu tenho de momento, tá? Bom, pessoal, é isso. A sexta-feira hoje promete, teremos mais novidades. Lembrando que o Flamengo volta a campo no domingo, jogo 8h30 da noite no Maracanã, domingo, e mais de 31 mil ingressos já foram vendidos. Expectativa de casa cheia, a diretoria do Flamengo espera pelo menos 50 mil pessoas presentes nesse jogo, até porque tem jogo também na quarta-feira importante, então muitos torcedores podem estar priorizando o jogo de quarta-feira, mas eu confesso para vocês que eu estou bem animado com o Flamengo, cara. Voltei a ficar muito animado. Isso é bom, né? É bom, é muito bom ficar animado pro seu time.
É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui, pessoal, para mais uma notícia. Flamengo se acerta com a Roma e o Wesley depende de companheiros no ninho do Urubu. Lateral direito vai assinar contrato por 5 anos com o clube. O Wesley se despede, pessoal. Eu li errado aqui. Até eu estranhei. O Wesley se despede de companheiros do ninho do Urubu. Lateral direito vai assinar contrato por 5 anos com o clube italiano. Fla segurava a negociação até contratar uma reposição. Wesley, enfim, está de saída do Flamengo. Depois de semanas de negociações, o lateral direito será vendido para a Roma. Ele aguardava apenas a liberação do rubro-negro e já estava acertado havia algum tempo com os italianos. O jogador esteve no ninho do Urubu nesta sexta-feira para se despedir dos companheiros e nem treinou com o grupo. O Flamengo liberou o jogador de 21 anos depois de acertar a contratação de Emerson Royal. Wesley vai para a Roma em transação de 25 milhões de euros fixos, cerca de 161 milhões, mais 5 milhões de euros, 32 milhões no caso, em metas. O lateral agora aguarda a emissão das passagens pela Roma para viajar, fazer exames médicos e assinar contrato. A Roma esperava uma resposta até a última segunda-feira, mas o Flamengo conseguiu flexibilizar o prazo até fechar com outro lateral. Em seu último jogo, Wesley foi titular na vitória de virada sobre o Red Bull Bragantino e marcou o gol da vitória rubro-negra aos 39 minutos do segundo tempo. O Wesley entrou em acordo com a Roma no início de julho, acertou salários e a duração de 5 anos de contrato. O Fla recusou a primeira proposta de 20 milhões de euros, cerca fixo, 2 milhões de euros em bônus, aceitando a segunda, que eles aumentaram o valor. O Flamengo cozinhava a situação enquanto buscava um lateral direito para reposição no mercado, que foi exigido pelo presidente BAP. Diante da iminente saída e da urgência da Roma, o clube acertou com Emerson Royal, que pertencia ao Milan. Ele chegará ao Rio de Janeiro no sábado. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença.